Bem-vindo ao canal Pensador Calculista. Nesse vídeo vamos resolver alguns exercícios para rever o principal método de integração, que é o método por mudança de variáveis. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações sempre que houver vídeos novos. Muito bem. Então separamos aqui 4 exercícios para serem resolvidos. Um primeiro exercício onde nós vamos nos deter um pouco mais para explicar os procedimentos de solução por mudança de variáveis e mais 3 exemplos que vamos resolver igualmente, sendo que o quarto exemplo que aqui se encontra é um caso de integração, um caso particular da mudança, que são integrais que contêm o trinômio ax2 mais bx mais c. Muito bem. Então, republicamos aqui o quadro de integrais imediatas, tá certo? Porque ele vai ser necessário para as nossas explicações, e vamos passar então à solução do primeiro exercício. Muito bem. Qual é então o objetivo que já vimos em uma outra aula do método da mudança de variável? Então, é encontrar uma mudança, ou seja, uma substituição. Eu vou trocar uma expressão de x, por exemplo, 1 mais x ao quadrado por u, de tal forma que essa mudança de variável me conduza, após a mudança, troca da variável x pela variável u, eu seja conduzido a uma integral imediata. Muito bem. Então, primeira observação que é bom fazer quando estamos relembrando o método da mudança. Nem toda integral definida pode ser resolvida por mudança de variável. Depois, em contrapartida, a maior parte das integrais usa, de fato, em alguma etapa da solução, o método da mudança de variável. Eis porque eu preciso aprender muito bem este método. E por último, esse método, muito mais do que os seguintes, exige repetição, exige experiência. Portanto, eu lhe dou uma sugestão, um aconselhamento, que você faça tanto mais exercícios, melhor sobre este método. Muito bem. Então vejamos, no caso deste exercício, que é óbvio que eu não posso evoluir para uma função trigonométrica, porque o meu integrando não se assemelha de forma alguma a uma função trigonométrica. Então eu já descarto de antemão as fórmulas 3 a 8. Também descarto as fórmulas 9 e 10, porque também não se assemelham à função exponencial. De 12 a 14 eu também vou descartar, porque o integrando ali é 1 mais x2, não é 1 menos x2. Portanto, eu vou descartar o logaritmo. Vou descartar também o arcosseno, porque não contém raiz. A fórmula 11 também vai ser igualmente eliminada, porque é exatamente por causa da própria semelhança dessa fórmula com a fórmula do arco tangente, ou seja, integral de dx sobre 1 mais x2, é esta semelhança que me impede de chegar a ela, porque assim que eu fizer a mudança, eu vou me distanciar dela, tá certo? E agora, comparando com a fórmula 2, eu vejo que se eu adotar esta mudança, eu chamar u de 1 mais x2, que é o meu denominador, du vai ser 2x dx. Portanto, o meu numerador vai passar a ser du sobre 2. E eu vou poder trocar esta integral por esta integral de du sobre 2 dividido por u, que é meio da integral de du sobre u, que é a segunda integral do quadro, que é meio do logaritmo neperiano de u mais c,
que é meio do logaritmo neperiano do módulo de 1 mais x2, uma vez que eu chamei u de 1 mais x2. Perfeito? Então, passemos à solução do segundo exemplo. Eu vou comparar com a fórmula 13, nesse caso sim, o arco seno, colocando esse a ao quadrado para fora da raiz, e eu vou evoluir para esta integral. 1 sobre a, integral de dx sobre a raiz quadrada de 1 menos x2 sobre a2. Então, eu adoto u igual a x sobre a, logo du é dx sobre a. Depois de feito isso, eu vou evoluir para a sobre a, porque dx é a du, esse a é constante, pode sair fora do sinal de integral. Integral de du sobre a raiz de 1 menos x2, que é o arco seno de u mais c, que é o arco seno de x sobre a mais c. Passando ao terceiro exercício, eu vou me lembrar que du sobre raiz de u, essa raiz de u que está no denominador, além de eu poder transformar a raiz de u em u elevado a meio, por estar no denominador, é u elevado a menos meio du. Ora, isso aqui não deixa de ser uma função potência, logo eu posso aplicar a fórmula 1. Então, se u é 1 mais cosseno ao quadrado, du é menos 2 cosseno x, seno de x dx. Então, repare que para integrar eu preciso saber derivar muito bem, tá certo? E também que a recordação das identidades trigonométricas é muito importante. Se eu fizer isso, eu vou lembrar que 2 seno x cosseno x é o seno de 2x. Incorporando o menos que vem aqui antes, isso dá meios para que eu evolua para esta integral de menos du sobre raiz de u, que é menos a raiz de u mais c, que é menos a raiz de 1 mais cosseno ao quadrado mais c. Certo? Muito bem. Então, a quarta integral, que é um caso de integrais que contém um caso particular da mudança, integrais que contêm o trinômio ax2 mais bx mais c, e neste caso eu vou completar o quadrado. Se vocês assistirem um dos últimos vídeos que foram postados, vão ver isto. Então, eu vou completar o quadrado de x ao quadrado mais 2x mais 5, será igual a x mais 1 ao quadrado mais 5 menos 1. Por que x mais 1? Porque este início aqui, x ao quadrado mais 2x, é o início do desenvolvimento de x mais 1 ao quadrado. Então, para eu saber como eu vou começar a completar este quadrado, basta olhar estes dois primeiros termos. Eu vou dividir esse 2 por 2, vou chegar a 1. Portanto, é x mais 1 ao quadrado mais 5 menos 1. Por que esse menos 1? Ora, porque eu acrescentei x ao quadrado mais 2x mais 1, eu acrescentei esse 1 que não existia. Logo, eu tenho que tirar aqui. Por isso, é x mais 1 ao quadrado mais 5 menos 1, que é x mais 1 ao quadrado mais 4. E agora eu faço u igual a x mais 1, logo du igual a dx. Então, a integral de dx sobre x ao quadrado mais 2x mais 5 evolui para integral de du sobre 4 mais o 2, que é 1/4, da integral de du sobre 1 mais o 2 sobre 4. Novamente, eu posso fazer a mudança t igual a u sobre 2, dt igual a du sobre 2. Logo, du é 2dt. Então, 1/4 de 2dt sobre 1 mais t2, meio.
do arco tangente de T mais C, que nada mais é do que meio do arco tangente de x mais 1 sobre 2 mais C. Então, espero ter correspondido aos anseios de vocês nessa revisão. Nos vemos, então, no próximo vídeo.